Amém, shalom, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um culto de oração. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Jeremias 29, versículo 11. Jeremias 29, 11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E me buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Nós estamos aqui neste culto para buscarmos ao nosso Deus de todo o nosso coração. Então que você separe este momento do culto de oração, para invocar ao nosso Deus, porque Ele diz que quando nós buscarmos, Ele vai estar. Então que nesse momento você possa fechar os seus olhos e começar a falar com o Pai, porque Ele já se faz presente aqui e aí na sua casa, amém? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nessa noite, Senhor amado, nós pedimos a Ti que o Senhor esteja aqui conosco. Deus, se faça presente aqui, em cada lar, Senhor amado, que o Senhor possa nos cobrir com a Tua graça. Pai, quebrando os nossos corações, Senhor, recebe o nosso louvor como um cheiro suave. Deus, nós queremos invocar o Teu nome, a Tua presença, nós queremos dizer que Tu és santo. Senhor, nós te buscamos porque nós sabemos que o Senhor, ó Pai amado, irá, Senhor, nos ouvir, irá, Senhor amado, derramar as suas bênçãos, os seus milagres, a tua graça sobre as nossas vidas, Deus. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, esteja aqui nessa noite, esteja aqui, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é para sempre. Aleluia. Oh, aleluia. Por
vidas, que sejamos gratos em tudo, em tudo, em tudo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Tu és o único Senhor, nome sobre todo nome. Yeshua HaMashiach. Aonde você estiver, comece a adorar esse lindo Deus. Comece a glorificar o nome de Jesus, porque Ele é lindo, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno de honra, Ele é digno de glória. Aleluia, só Tu és.
Shalom, graça e paz, amados. Tudo novo se fez, como foi ministrado o louvor, através do sangue de Yeshua derramado na cruz do Calvário, por amor de mim e de você, amém? Aleluias. Vamos então compartilhar a palavra do Senhor, que se encontra em Lucas capítulo 15, versículo 8 e 9. Lucas 15, 8 e 9. Amém. Shalom para você que está na sua casa agora. Vamos compartilhar de mais um pouco do que a palavra do Senhor fala, amém? Lucas 15, verso 8 e verso 9 diz assim: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia e varre a casa, e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Amém? Olha, nós catarmos o que o Evangelho de Lucas ele descreve, mediante esta parte, verso 8, verso 9, vem nos falar acerca de uma perda, acerca de um valor perdido. Eu quero compartilhar isso, eu quero ministrar algo com o tema de resgatando os valores perdidos. Resgatando os valores perdidos. Vamos lá, Jesus ele utiliza essa ilustração, um fato natural, para refletir uma verdade espiritual. Neste caso, nas três parábolas contadas neste capítulo, ele fala de algo que se perde e é reencontrado. Olha só, Jesus ele cata Lucas 15 e ele traz 3 parábolas da dracma perdida, das 100 ovelhas e do filho pródigo. E nas 3 parábolas, Jesus vem declarar de algo que estava perdido, de uma ovelha que se perdeu, de uma dracma que foi perdida e de um filho que se perdeu. Mas o interessante é que, além deste entendimento claro e específico, assim como toda porção profética da palavra de Deus, dá para nós aprendermos e tirarmos algo mais extraído neste texto. Por exemplo, muitas das vezes nós ministramos, e até eu mesmo já ministrei, falando das 3 percas, e aí relata um junto com o outro, ou até mesmo do filho pródigo, que é uma palavra que nós ministramos muito, fala do amor do pai, das 100 ovelhas, de como uma se perde, ele vai atrás das 100, deixa as 99 e resgata aquelas 100, leva para sua casa e trata. Da dracma perdida também ministramos bastante, falamos da dracma que se perdeu dentro de casa. Mas olha só, quando nós catamos a revelação das Escrituras, é interessante porque Jesus fala dessa perda que aconteceu dentro de casa, né? E de uma perda que, de uma cosmovisão bíblica, dá suporte a esse tipo de interpretação. Olha só, primeiro, valores perdidos, porque nós precisamos entender o significado da dracma, né? Precisamos primeiro entender o que valia esta dracma, qual era o valor de uma dracma, quanto era expressada naquela época, porque senão, se nós trazemos para os dias de hoje, nós vamos pensar, pô, pastor, mas é só uma moeda que se perdeu, e nós temos que entender que era muito mais do que simplesmente uma moeda. Essa mulher não perdeu a moeda na rua, mas perdeu dentro de casa, sem sequer ter saído de lá. A moeda, que era um denário, tinha mais valor do que a ideia que passa na nossa mente quando pensamos em uma moeda. Era a paga por um dia inteiro de trabalho de um trabalhador normal. E esta perda de algo valioso dentro de casa me fala de outros valores, não materiais, que muitas das vezes perdemos dentro de casa. Olha só, a Bíblia vem nos falar então que esta mulher, ela tinha 10 dracmas e dentro da sua casa, sem ao menos ter saído, sem ter feito nada dentro da próprio lar, ela perde uma dessas moedas. Ou seja, de 10 ela perdeu uma, ou seja, ela perdeu 10%. 10% do seu valor de uma moeda, que naquele tempo, com um denário, uma dracma, equivalia hoje um dia de trabalho. Então pense você aí um dia do seu trabalho, se não vale muito. Vale.
E muitas das vezes nós não colocamos somente o financeiro, é o esforço, é a dedicação, é o amor para com que você faz aquilo. Então é valioso, nós precisamos entender que isto é valioso. Só que se nós deixarmos um pouco de olhar simplesmente para o material, nós começamos a perceber que nós perdemos muito mais do que isso dentro de casa. Qual de nós que já não perdemos algo dentro de casa? Já perdemos muitas coisas, tanto financeiro quanto de alguma coisa, um brinco, uma corrente, um dinheiro, uma camisa, alguma coisa nós perdemos dentro de casa. Mas olha só, nós temos que entender que nem sempre o que nós perdemos é algo material. Como assim? Nem sempre nós perdemos algo material. Olha, por experiência própria, como homem, como marido, como um pai e também como um filho, nós sabemos que muitos valores que devemos guardar dentro de casa, no convívio com nossos familiares, podem ser comprometidos. Como assim, pastor? Olha só, vamos falar de valores emocionais. Como? Muitas das vezes nós perdemos dentro da nossa casa o respeito. Pai não respeita filho, filho não respeita pai, esposo não respeita esposa e esposa não respeita esposo. Então, é algo que nós perdemos. Outras coisas que nós perdemos muitas das vezes dentro de casa: o carinho, o amor, a paciência, a compreensão, a dedicação, o serviço, a harmonia, a paz, a doação de si mesmo e etc. São valores emocionais que nós perdemos muitas das vezes dentro de um lar. Porque quando nós falamos, poxa, o lar está conturbado, o lar não tem paz por quê? Porque algo de valor na parte emocional foi perdido dentro dessa casa. E a nossa ideia, o nosso projeto é resgatar. A palavra que o Senhor me ministrou e eu quero compartilhar com você é justamente este resgate. Só que para me resgatar algo, primeiro eu preciso saber que verdadeiramente eu perdi. O problema é que muitas das vezes tudo isso se faz perdido em alguma casa e o líder, o sacerdote daquele lar não tem a percepção de que se perdeu essas coisas. Outra coisa que nós precisamos entender, que muitas das vezes nós não perdemos somente o emocional, mas nós perdemos também valores espirituais, como deixamos de orar. Perdemos a oração dentro do lar, não oramos mais em família, deixamos o devocional, perdemos a fé, o temor de Deus, a meditação na palavra e entre outros. Irmãos, e quando nós começamos a perder essas coisas, nós reparamos que não somente os bens materiais é perdido, mas o emocional e principalmente o espiritual. Quando nós catamos e estamos num período, estamos passando por esses processos, já foram 3 ministrações, entramos na 4ª, a respeito de 20 minutos com a minha família, como está sendo proposto. Este trabalho, quando nós começamos a analisar, é justamente para resgatar isso que está perdido. A comunhão dentro de casa, a unidade dentro de casa, o amor dentro de casa, os devocionais dentro de casa, as orações dentro de casa. Nós começamos a resgatar a leitura da palavra dentro de casa, e aí nós começamos a viver num ambiente de comunhão. E dentro disso nós começamos a resgatar novamente aquilo que foi perdido. Porque quando nós sentamos juntos, muitas das vezes nós deixamos de sentar na mesa junto, para jantarmos, para almoçarmos, para tomarmos café como família. E aí quando nós começamos a trazer isso novamente, nós temos a percepção de quanto isso é importante para as nossas vidas. Mas vamos lá, muitas das vezes nós achamos que para sofrer perdas em nossos lares é necessário muita interferência ou pecados externos, mas digo que não. Quando pensamos só na moeda em si, imaginamos algo fácil de se perder e permanecer escondido em algum canto da casa. Quem já não perdeu algo em casa? Quem já não perdeu, como foi dito? Então, é preciso entender, e nós precisamos disso, nós precisamos entender a dimensão do que a Bíblia nos relata, nós precisamos entender o profético que é extraído diante deste texto. Quando nós começamos a entender o valor que tinha aquela dracma para aquela mulher, nós começamos a pensar e perceber aquelas coisinhas tão banais, que para nós é banais, e deixamos de ter dentro de casa, e começamos a perceber, poxa, caramba, olha, se eu tivesse dado mais atenção para o meu filho, poxa, meu Deus, se eu tivesse prestado mais atenção naquilo que ele estava me falando, poxa, se eu tivesse dado mais amor e carinho para o meu marido, poxa, se eu tivesse tratado o meu esposo com mais atenção,
Poxa, se eu verdadeiramente tivesse orado e repreendido e expulsado todos os demônios do meu lar, que tem interferência. Poxa, se eu não tivesse dado ouvido para a vizinha fofoqueira. Poxa, se eu não tivesse dado ouvido para aquele que só quer te destruir. Poxa, e aí nós começamos a ter a percepção de um valor de uma dracma. É isso que nós precisamos entender, qual era o valor. Porque senão nós vamos falar, mas eu só perdi isso dentro de casa, então está tranquilo. Não está, irmãos, não está. Não está. Nós temos que tomar muito cuidado. Vamos lá. O termo moeda não nos faz perceber a dimensão da perda. Na verdade, tratava-se de 1/10 de tudo que a mulher tinha. O processo de recuperação da moeda por parte desta mulher envolveu 5 atitudes que vejo como sendo a forma de reencontrarmos os nossos valores perdidos. Vamos lá. Havia algo perdido, e a Bíblia nos diz isso, Lucas 15, 8 e 9, da dracma. Então ela perdeu. Só que não adianta nós termos perdido esses valores e simplesmente deixar como se nada tivesse acontecido. Não, a Bíblia nos dá a interpretação de que nós podemos sim resgatar, nos dá a fé e nos faz mover no sobrenatural para podermos resgatar essas coisas novamente. 5 passos, 5 atitudes que ela teve, que se nós tomarmos forma, nós reencontramos os valores perdidos dentro das nossas casas. Como assim, pastor? Primeiro, acendendo a candeia. A Bíblia nos diz que qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia. Ou seja, não acende a luz para procurar, porque não dá para se procurar no escuro. Ou seja, não acende a luz para ver aonde que foi que caiu, aonde que foi perdida. Acende a luz, né? O texto sagrado revela que a mulher acendeu a candeia. Ela buscou mais luz porque havia falta dela. E não há como procurar algo no escuro. Acredito que este é um paralelo espiritual de algo que precisamos reencontrar, qualquer tipo de valor perdido. Não só em nosso lar, como também em nossa vida com Deus. O que é a luz, irmão? A Bíblia diz que ela acendeu a luz. Que nós possamos acender a luz do Espírito Santo dentro de nós. Que nós possamos despertar. Que luz é essa que nos auxilia nessa busca? Qual é a luz? A luz da revelação. Qual é a luz? É a ação reveladora do Espírito Santo. Nós só podemos começar a achar as coisas que estamos perdidas quando nós acendermos a luz. Quando se fala-se do candelabro, era preciso que os candelabros eles mantessem a luz acesa, a chama acesa. E todo dia se colocava-se o óleo para que a luz se mantesse acesa. Então essa luz é a ação reveladora do Espírito Santo. Trazer a luz é expor o que estava oculto. Olha só o que o apóstolo fala no livro de Coríntios, quando ele começa a ministrar, e nós ministramos sempre quando falamos de ceia do Senhor, que ele fala assim, examina-se o homem a si mesmo. Ele fala assim, olha, a luz tem que acender dentro de ti para você ver quais os valores perdidos que está dentro de ti. Para você ver aonde está errado, para você ver o que aconteceu, para você ver o que precisa ser analisado, e não simplesmente mais do que um autoexame nas horas de concerto. Creio que precisamos nos aquietar diante do Senhor e deixar falar em nosso íntimo pelo Espírito Santo. Muitas das vezes o Senhor quer nos mostrar, o Senhor quer nos dizer, só que naquela doideira, naquele desespero, nós não deixamos que a luz da revelação de Deus seja ministrada sobre as nossas vidas, dentro do nosso lar. Quanto tempo faz que você não fala mais com o Senhor? Isso não é para ninguém se expor, nem eu me expor diante de vocês, mas isso é para nós analisarmos dentro de nós, sermos sinceros com nós mesmos. E aí nós paramos, poxa, quanto tempo faz que eu não me sinto envolvido pelo Espírito Santo de Deus? O que eu perdi? Qual o valor que eu perdi desta essência? Qual o valor que eu perdi no meio desta caminhada, ao longo deste ano? O que eu perdi? E aí o Espírito Santo ele vai nos conduzir, ele vai trazer para nós a revelação daquilo que se foi perdido para que haja novamente um resgate. Para que haja novamente um resgate daquilo que nós perdemos. Segundo passo, a Bíblia nos diz que a mulher varreu a casa. Olha só, subentende-se, eu entendo, eu creio que você entende porque você é inteligente, amém? A Bíblia vai nos dizer que aquela mulher, ela varreu a casa. Se ela varreu a casa é porque a casa precisava-se de uma limpeza.
Talvez, não sei, naqueles dias ela deixou a janela aberta, a porta aberta, e veio um vento e empurrou poeira para dentro da casa dela e a casa sujou, não sei. Mas a Bíblia nos diz que ela foi fazer uma limpeza, e só faz limpeza se está sujo. A sujeira que está naquele chão podia esconder a moeda. Poderia esconder. Talvez a moeda tivesse empoeirada ali, ela não tivesse percebido. Ou um plástico, ou debaixo de um plástico, de um papel, de alguma sujeira. O mesmo acontece conosco. Muitas vezes nos expomos demais a este mundo e permitimos que seus conceitos entrem nas nossas casas e em o nosso coração. Sujeira entrou. Como assim? Quer um exemplo de que a sujeira é televisão, redes sociais, internet? Quantas vezes se nós permitimos a sujeira adentra diante das nossas casas? Pornografia, mentiras, contendas. E essas coisas adentram sobre os nossos lares. Por quê? Porque permitimos. E aí essa sujeira não nos faz achar os valores que nós estamos perdendo. Porque essa sujeira nos faz perder esses valores. A sujeira me ensina, essas coisas me ensinam a mentir. E eu começo a me tornar um mentiroso. E quando eu me torno um mentiroso, eu perco o valor e a essência da verdade dentro do meu lar. Eu perco a essência da palavra. Então a mulher varreu a casa. O fato é que quando a sujeira do mundo entra, encobre e esconde de nós aquilo que temos perdido. Se quisermos reencontrar valores, precisamos nos livrar da sujeira que entrou. Não sei, qual foi a sujeira que porventura adentrou sobre a sua casa? Qual foi a sujeira que porventura adentrou sobre o seu coração? Eu sei, talvez adentrou algo em nós e isso está nos impedindo de resgatar esses valores que nós perdemos. Talvez você esteja, não sei, focado em outras coisas, preocupado com outras coisas. Nossa, mas o político tal é um ladrão, o político tal é isso. Olha, o fulano é aquilo e aquilo outro. E nós começamos a nos perder nessas coisas. Olha, a emissora tal está falando que está morrendo todo mundo de coronavírus, que isso e aquilo outro. Irmãos, está acontecendo? Tá, é nítido, ninguém é doido. É nítido, nós estamos vendo. Só que nós temos que tomar cuidado para nós não sermos influenciados por essas coisas. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Como muitos tá se falando, nós vai sair, primeiro, que não vai sair de casa de jeito nenhum, porque é a recomendação, só que nós precisamos trabalhar. E quando sai com medo de tudo. Sai com medo de tudo, desesperado. Ei, calma. Confia no Senhor, espera em Deus, toma as suas precauções necessárias e confia nele. É porque dele que vem o sim e o amém. Então temos que tomar cuidado. Varremos a casa, limpamos a sujeira que está dentro de nós, tiramos todas estas coisas, para que possamos então começar a achar os valores perdidos. Quando eu limpo a minha casa, eu começo a achar verdadeiramente a essência dentro de mim. Quando eu limpo a minha casa, eu me esvazio de todas as coisas, eu começo a me encher de Deus. Quando eu limpo estas coisas de mim, quando o meu maior interesse não é mais agradar somente a mim, quando o meu maior interesse não é ficar rico, quando o meu maior interesse não é viajar, quando o meu maior interesse não é estas coisas, eu começo a me focar naquilo que verdadeiramente tem que ser o nosso maior interesse, que é o reino de Deus. Porque se buscarmos primeiro o reino de Deus, as demais coisas nos serão acrescentadas. Que varramos então a nossa casa, amém? Terceiro passo, procurando com diligência. Aquela mulher procurou com diligência o seu valor perdido. Muitos de nós choram no apelo, mas depois não dá um passo para alcançar aquilo que perdeu em sua vida espiritual ou familiar. A mulher de nossa história empreendeu uma busca diligente, dedicada. Isso fala de disposição, de conserto. Deus não dá nada para quem não valoriza. Amém? Olha só, diligência, irmão, tá difícil, tá, mas não para, continua, vai até o fim. Ele é fiel e justo para cumprir com aquilo que Ele tem prometido. Não podemos parar, irmão, procurar com diligência. Não é simplesmente, olha, eu olhei aqui, aquela superficial, olhei aqui e não achei. Tudo bem, deixa para lá. Não podemos fazer isso. Olha, não, mas tá assim, ele não vai mudar não. Meu marido não vai mudar. Ei, por que não?
Eu mudei, você mudou, ele vai mudar sim. Ah, minha mulher não tem jeito, é aquela brucutu mesmo, não muda. Ei, muda sim. Não para, persiste, seja persistente. Se você desistir, olha, deixa eu te falar, do profeta Isaías, ele tem uma revelação extraordinária de Deus, Isaías 44, no verso 3, que ele diz assim, ó, que Deus diz, derramarei água sobre o sedento. Olha só, Deus não falou assim, eu vou derramar água sobre qualquer um. Não, ele falou assim, eu vou derramar água sobre aquele que está querendo. Eu vou derramar sobre aquele que quer, que se movimenta, que não desiste, que não para. Sobre este sim, eu derramarei água. Eu derramarei do meu espírito. Eu derramarei de porção de fé. Eu derramarei de unção. Eu derramarei de milagres, de sinais, prodígios e maravilhas sobre aquele que está sedento. Porque Deus só derrama água sobre o sedento, porque não sobre qualquer um. Ele dá água para quem valoriza a água, para quem vai aproveitá-la. A Bíblia nos diz que Jesus diz assim, ó, não lançar pérola aos porcos. Ou seja, não dá para aquele que não quer, não adianta, não vai. Então o Senhor, Ele preza isso. Quando eu e você nos posicionamos, quando eu e você nos colocamos à disposição, quando eu e você persistimos até o final, aí sim, Ele nos recompensa. Ei, os valores estão perdidos dentro da sua casa? Não pare, continue orando, continue jejuando, continue buscando do Senhor. Olha, as coisas não estão acontecendo, ei, não desiste, não pare, persista, porque no final, tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém? Não pare. Quarto, até encontrar. A mulher não foi apenas diligente, como também foi perseverante. A parábola nos revela que ela não parou de buscar enquanto não encontrou aquilo que havia perdido. Enquanto a diligência tem a ver com a qualidade da busca, a perseverança tem a ver com a duração da busca. Olha só, diligência é a qualidade, como que eu vou fazer? Eu já sei que está perdido, irmão. Primeiro eu tenho que entender que está perdido. Quando eu e você começarmos a entender, olhar, vasculhar sobre os nossos lares e falar assim, olha, está faltando algo nesta casa. Está faltando comunhão, está faltando união, está faltando paz, não sei. Algo pode ser que esteja faltando. Quando nós começarmos a entender, eu olho e falo, opa, é a qualidade, calma aí, eu vou buscar com qualidade, porque eu já sei qual é o problema, eu já sei qual é o foco, e quando eu olho o foco, eu não desisto, eu persisto até o final, porque aí entra a perseverança vai dizer quanto à duração da busca, porque se eu não sou perseverante, no primeiro dia eu desisto. Talvez você esteja pensando aí, quanto tempo você não está orando para alguém, e essa pessoa se converteu. Ou você está pensando quanto tempo você não está orando por alguém da sua família, essa pessoa também se converteu. Ou você pode estar pensando quanto tempo que você está orando e nada ainda aconteceu. Mas você vai parar? Não. Persista. Continue. Vai até o final, porque nós temos relatos de pessoas. Eu sou prova disso, você é prova disso, de alguém que pagou preço de oração por nós. E hoje nós estamos aqui. Nós não podemos parar. O seu lar pode mudar, o meu lar pode mudar, o meu lar mudou, o seu lar já mudou, e aquilo que ainda é preciso fazer, aquilo que ainda é necessário vai acontecer, a partir do momento que nós não nos prostrarmos diante da situação, mas prostrarmos diante daquele que pode resolver a situação, e diante dele ele nos coloca em pé e diz, vá meu filho, vá que eu sou contigo, não pare, porque no final nós teremos vitória em nome de Jesus. Não podemos parar, nós só vamos parar quando nós encontrarmos. Ei, irmão, nós só vamos parar tranquilo, diante de uma situação quando nós falarmos, o Senhor resolveu a minha situação. Eu e você, nós temos que ter a certeza de que o nosso lar é um pedacinho do céu, com valores do céu, um pedacinho do céu, com princípios do céu, um pedacinho do céu, com a paz que excede todo entendimento que vem do céu, um pedacinho do céu. Nós não podemos parar. Se tem algo perdido, se tem algo ainda fora do contexto, fora do padrão, nós precisamos achar, procurar com diligência e com perseverança, porque a partir do momento que tivermos a certeza daquilo que estamos buscando e a perseverança daquilo que iremos buscar, com certeza o Senhor mudará a situação e dará a vitória para nós em nome de Jesus. Amém? Não pare.
Normalmente falamos de se alcançar a nossa herança em Deus por meio da fé. É lógico que sem fé é impossível agradar a Deus, e o que duvida não receberá coisa alguma. Mas há algo que acompanha a fé e que normalmente não percebemos o quanto tem a ver com possuir a herança, a perseverança. As Escrituras nos ensinam que precisamos tanto da perseverança como precisamos da fé. Olha só, Hebreus 6,12 diz assim: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela perseverança herdam as promessas. Eu creio, amém? Só que se eu não tomar atitude, não vai adiantar nada a minha fé. Eu creio, como a Bíblia nos diz sobre Naamã. Ele chega diante do profeta Eliseu e ele fala: olha assim, ó, eu creio que você pode me curar. Eu creio que você pode fazer algo da parte de Deus e eu ser curado. E aí Eliseu fala para ele assim: sim, então vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Aí ele sai de lá e fala: ah, não, meu, você está de brincadeira comigo? Não, eu creio, mas daí perseverar e ter que ir lá mergulhar naquele rio sujo, não, desisto. E olha só, quando ele sai, o seu servo olha e fala assim: não, senhor, que custa nós irmos lá? E aí ele então fala assim: então eu vou perseverar, é verdade, eu vou lá. Mesmo que estou meio desanimado, mas eu vou perseverar. E ele dá 1, 2, 3, 4 e as coisas não acontecem. Ele poderia ter desistido e falar: isso daí é conversa. Ele vai no 5º, no 6º, e quando ele persevera até o final, no 7º mergulho, ele levanta e estava curado. Então só fé adianta? Não, preciso perseverar também. Eu preciso ter fé e preciso perseverar. Precisamos dessa firmeza na busca da restauração dos valores perdidos no lar. A família tem um lugar muito especial no coração de Deus, e é Ele que deseja que vivamos o seu melhor, inclusive nesta área. As 3 parábolas de Lucas nos mostram que não devemos nos conformar com as perdas. É hora de empenho, de dedicação, de determinação nesta restauração. Olha, as 3 parábolas. A primeira, quando se fala-se da dracma perdida, da ovelha. Olha, perdi, mas eu tenho 99, por que eu vou me procurar com aquela? Não, eu vou procurar. Eu vou ter foco e determinação, porque eu tenho 100, eu não tenho 99, eu tenho 100. E se uma fugiu, eu vou atrás daquela uma, porque eu tenho 100, não 99. E ele persiste, vai lá e encontra a ovelha perdida atrás, cuida. Segundo passo, a dracma, a mulher procurou também até o final, até encontrar. Terceiro passo, o filho pródigo. O pai, olha, crendo, talvez o pai não saiu do seu ambiente, mas porque ele entendia que o filho precisava passar por isso, mas a Bíblia nos diz que em nenhum momento o pai parou. Quando o filho voltou, tinha roupa, tinha anel, tinha sandália, tinha um churrasco, tinha tudo preparado para o filho. Ele não desistiu, ele perseverou até o final, porque ele sabia que o filho voltaria. Então nós precisamos ir até o final, não podemos nos conformar. Pastor, meu lar está complicado. Não desista, não pare. Você é o responsável pelo seu lar. 20 minutos com a minha família. O projeto foi determinado ao sacerdote, ao líder da casa. Ei, líder, a responsabilidade é sua, cara. Junta a sua família, busca os valores perdidos. Não permita que o diabo te roube. Não permita que Satanás rouba de você aquilo que o Senhor tem entregado. Não permita. O seu bem mais precioso, o bem mais precioso para Jesus é a família. Nós precisamos valorizar, porque Ele nos deu essa responsabilidade de cuidarmos não para nós, mas de cuidarmos para Ele. É meio que um choque quando eu ouvi que o meu filho é emprestado. Eu falei: puxa, como assim? Meu filho é emprestado? Que isso? Eu estou cuidando dele por um tempo, mas vai chegar um tempo que ele vai voltar para o pai dele, para o meu pai, para o nosso pai. Eu tenho que ter cuidado, é a minha responsabilidade isso. E último, para nós encerrarmos, a alegria pública. Assim que reencontrou o que havia perdido, a mulher reuniu suas amigas e vizinhas para se alegrarem. O testemunho de restauração sempre animará outras pessoas, especialmente aquelas que estão iniciando a sua busca. Tudo o que Deus nos dá deve ser dividido com outros. Olha o que Paulo declara no 2 Coríntios 1,4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia,
com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Ele. Então, ou seja, o Senhor, nós vivemos o extraordinário, nós podemos fazer isso, nós podemos ir na busca, nós encontraremos, porque Ele é fiel e eu creio nisso, amém? E aí, o que eu preciso é que a minha vida, a partir de então, se torne testemunho para aquele outro. Porque se você dentro de casa teve alguém, seu filho, seu esposo, sua esposa, que era viciado em drogas e ele foi liberto e foi restaurado dentro do seu lar, ele vai servir de testemunha para a família que está do lado, que está passando pelo mesmo problema. Eu sou testemunha vivo disso. Eu vi nos meus irmãos uma vida plena, uma vida de reencontro. Eu vi neles os valores sendo resgatados, e a partir de então eu comecei a entender que isso era necessário para mim, e eu quis viver isto. E juntamente com eles que puderam me auxiliar, hoje eu vivo os valores dentro da minha casa. Algumas coisas precisamos acertar? Sim, precisamos. E por isso que nós seremos persistentes, até o momento de que nós conseguimos alinhar todas as coisas dentro do nosso lar. Amém? Então, quando isso se torna concretizado, é preciso. As pessoas têm que olhar para o nosso lar e falar, poxa, que família abençoada. Eu quero que a minha família seja igual a esta família. Irmãos, pelo amor de Deus, não é inveja, é exemplo. Vai muito além de inveja, irmãos. Inveja, olha, eu quero ter aquilo que ele tem, não, eu quero viver isso, eu quero ter a paz que esta família tem, a harmonia, a união, como eles são felizes, eu quero que seja isso. Então, nós, eu e você, devemos ser espelho para essas pessoas, como o apóstolo Paulo falou, olha, sede meus imitadores, porque eu sou o imitador de Cristo. Então, olhem em mim, se vocês seguirem a vida que eu sigo, vocês terão sucesso, assim como eu tenho nele. Não porque Paulo era o bom, não, o bom é ele, mas Paulo seguia ele. Então a minha vida e a sua vida, ela vai ter que ser testemunho na vida do próximo. Vós sois a carta escrita, a carta viva, escrita pelo dedo de Deus. Somos nós. Amém? Então essa mulher, ela chama as vizinhas para se alegrar. O testemunho da restauração sempre animará outras pessoas. Quando Jesus libertou aquele endemoniado de Gadara, ele lhe pediu que o pudesse acompanhar. A resposta de Jesus reforça o que estamos dizendo. Olha, Marcos 5, 19 e 20. Jesus diz assim, porém não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera, e todos se admiraram. Olha o testemunho deste cara, daquilo que Jesus mudou, do resgate dos valores que havia sido perdido. Ele volta para 10 cidades em Decápolis, da região de Decápolis, 10 cidades, e muda a história daquelas pessoas somente com o seu testemunho. Irmãos, o nosso testemunho, ele tem que sim mudar vidas. O nosso testemunho tem que impactar a vida sim. Nós temos, é a ordenança de Deus, aonde nós formos, as pessoas vão saber os feitos dele, o poder dele, a grandeza dele através de nós. Outra situação, olha só. João 4,39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele quem? Jesus, em virtude do testemunho da mulher. Que mulher? Samaritana, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Olha só, Jesus chegou, ministrou sobre a vida daquela mulher, mudou, resgatou os valores que havia se perdido, entregou a ela um novo, entregou a ela aquilo que era dela por direito, e o testemunho dela mudou a cidade onde ela estava, mudou Samaria através do seu testemunho. Assim que você resgatar aquilo que havia se perdido, estará debaixo da comissão de torná-lo público, não apenas com o motivo de se alegrar, mas sim, principalmente de levar regozijo aos outros, especialmente os que possuem as mesmas necessidades que você tinha. Amém? É hora de nós nos apresentarmos ao mundo, não nós, mas o testemunho, Cristo através de nós. Cristo em mim é a esperança da glória, através de nós, através de mim, Cristo vai ser espalhado pela cidade. Se você era um alcoólatra, irmão, hoje o seu testemunho vai servir para mudar o outro que está viciado no álcool.
Se você usava droga por um tempo, hoje o seu testemunho vai auxiliar para mudar aquele que está usando droga. Se você era um frequentador do candomblé como eu fui, hoje o meu testemunho serve para mudar a história dos meus amigos. Diversas coisas. O seu testemunho. Pastor, mas eu nasci num berço evangélico. Glória a Deus. O seu testemunho também pode mudar muitas vidas. Sabe, não é o ex isso, o ex aquilo, não. O seu testemunho de honestidade. O seu testemunho de homem e mulher de Deus. O seu testemunho de vida de oração. Vai mudar histórias e vai mudar a família. No nome de Jesus. Mas antes de que tudo isso comece a acontecer, é preciso mudar dentro de casa. Resgatar aquele valor que estava perdido. O Senhor não nos chamou para sermos pisoteados neste mundo, humilhados. Não. O Senhor nos chamou para reinar com Ele. Então está na hora de nós nos posicionar como igreja, mudando. Vamos resgatar o valor que porventura possa ter se perdido dentro da nossa casa. Vamos resgatar. A Bíblia nos diz, para mim encerrar, que aquela mulher procurou com diligência, acendendo a luz da candeia, ela varreu a casa, ela fez tudo o que foi preciso, ela não desistiu, mas a dracma foi encontrada. O valor perdido foi encontrado. Eu quero profetizar no nome de Jesus, que aquilo que tem se perdido dentro da sua casa, você vai encontrar no poder do nome de Jesus. E este testemunho vai servir para mudar vidas do seu vizinho, da sua parentela, dos seus amigos, e vou além, até os confins da terra. O seu testemunho vai servir para mudar a história de muita gente, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar contigo, eu quero orar para que o Senhor nos leve a isso, a ter a percepção de que possa ser que tenha algo sim, por que não? Mas porque eu sou um líder, porque eu sou um pastor, porque eu sou santo, não pode ter nada perdido dentro de casa? Pode sim, irmãos, pode sim. Pode sim. Se é necessário procurarmos, nós vamos procurar. Se perdemos, nós vamos procurar até achar. Porque nós não viveremos pendente. Não vamos deixar brechas para que o inimigo entre e queira fazer uma arruaça dentro do teu arraial, dentro do meu arraial. Então nós vamos orar agora no poder do nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, olhe. Peço para que o Espírito Santo traga a luz da revelação, acenda a candeia dentro de ti, de mim, para que nós possamos ter a percepção de como verdadeiramente estamos conduzindo o nosso lar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, nós te louvamos e te bendizemos porque sabemos que o Senhor és bom. Senhor, eu coloco diante de ti a minha casa, a casa de cada um que está assistindo, de cada discípulo, de cada membro, de cada visitante, Senhor, que porventura possa estar neste momento ouvindo esta palavra e até mesmo aqueles que não estão. Senhor, que assim como, Pai, Lucas nos escreve diante dessas parábolas de uma perda e principalmente da dracma perdida, de um valor que foi perdido, Senhor, dentro de casa. Nós queremos colocar diante do Senhor o nosso lar, a nossa vida, a nossa família, os nossos valores, ó Senhor, que possa ter sido até mesmo manchado, que possa ter sido, Senhor, roubado, que possa ter sido, Senhor, perdido, nós colocamos diante de Ti. Senhor, perdoa-nos, ó Senhor, nesse instante, por os nossos erros e pelas nossas falhas. Mas, Senhor, nós queremos agora, através da luz da revelação da Tua Palavra, através do Espírito Santo do Senhor, que o Senhor acenda em nós, ó Pai. Faça, Senhor, agora nesse instante do nosso intelecto, na nossa alma, no nosso espírito, Senhor, trazer, Senhor, aquilo que verdadeiramente precisa ser mudado dentro das nossas casas. Talvez, Senhor, perdemos no emocional. Talvez, Senhor, mediante o emocional ali não há mais amor. Não há mais, Senhor, meu Deus, compaixão. Não há, Senhor, meu Deus, mais nas nossas casas união. Talvez, Senhor, não há mais nas nossas casas, ó Pai, paz. Talvez, Senhor, não há mais a alegria. Talvez, Senhor, não há mais o respeito. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos agora para que tudo isso seja resgatado, para que tudo isso seja encontrado, ó Deus, no poder do nome de Jesus, para que a nossa casa seja verdadeiramente, Senhor, um pedacinho do céu. Talvez perdemos, ó Senhor, no mundo na parte espiritual. Talvez, Senhor, já não temos mais, ó Senhor, dentro dos nossos lares, Senhor, o costume de, Senhor, fazermos os nossos devocionais. Talvez não temos mais nos nossos lares, nem mais a vontade, Senhor, de orar.
Senhor, muito menos de ler a Tua palavra, de jejuar, Senhor. Precisamos resgatar isto novamente. A igreja precisa, Senhor, desse resgate novamente. Precisamos nos encontrar em Ti, Senhor, verdadeiramente, Pai. Senhor, que nesta noite, Pai, que nesta noite nós possamos então, Senhor, fazer aquilo que for preciso, assim como esse estudo nos ensinou. Se for preciso, Senhor, e é preciso acender a luz do Espírito, acenda essa chama novamente dentro do nosso peito, dentro do nosso coração. Pai, nós queremos nesta noite, Espírito Santo, fazer uma varredura dentro de nós. Tira, Senhor, toda a sujeira, tira toda a imundícia, Senhor, do pecado, tira toda a imundícia, Senhor, dos prazeres da carne dentro de nós, no poder do nome de Jesus. Senhor, nós também, Senhor, nesse instante, assim como aquela mulher, queremos, ó Senhor, meu Deus, procurar com diligência, Senhor, não mais nos desgastar, facilmente, mas, Senhor, meu Deus, ter direção daquilo que devemos fazer, pós encontrarmos, Senhor, a área que está perdida. Nos direcione, Espírito Santo, nos direcione com sabedoria, para que façamos as coisas, Senhor, de forma que teremos êxito, e não mais, Senhor, meu Deus, ficarmos nos desgastando, sem saber se vamos para a direita ou para a esquerda, sem saber, Senhor, meu Deus, se caminhamos ou paramos. Então, Espírito Santo, nos dê a luz da revelação para que nós saibamos procurar com diligência, Pai, e no momento que encontrarmos, porque eu creio, Senhor, que encontraremos os valores perdidos e seremos resgatados no poder do nome de Jesus, possamos, ó Senhor, nos alegrar, Pai, para que nossa vida seja exemplo, não porque somos bons, não porque somos maiores, não, Senhor, mas porque temos o Teu Espírito dentro de nós e sabemos que tudo isso provém do Senhor, ó Deus, para que as pessoas olhem para nós e reconheçam o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que pode fazer todas as coisas e se não fizer, continuará sendo Deus. Pai, eu oro, Senhor, te agradecendo por esta noite, te agradecendo por esta palavra, e desde já, Senhor, dou júbilos de alegria ao Senhor, porque eu sei que grandes coisas o Senhor fez em o nosso favor nesta noite, em o nome de Jesus. Amém? Você possa ter ficado com esta palavra, que você possa se posicionar diante disso, procure, reveja, examine-se, vê se tem algo perdido. Não permita que o diabo roube isso de você. Amém? Nós queremos encerrar lembrando, domingo, nosso culto, não perca, venha. Domingo de manhã, escola bíblica, né? Tem sido uma bênção, rapidinho, curto, mas um conteúdo que está nos edificando grandemente. Não perca às 9 horas da manhã também, amém? Ore, não deixe de orar, não deixe de ler a palavra, busque do Senhor, né? Tenha, mesmo que não estejamos somente, nos encontramos na quarta online e domingo nos cultos presencial, mas não pare. Deixa eu falar algo, irmãos, rapidamente aproveitando esse tempo. Você, discípulo querido, não somente meu discípulo, mas discípulo da igreja, está com a dificuldade, procure o seu líder. Procure o seu líder, fale com ele, coloque diante dele aquilo que você está se passando. Eu tenho certeza que ele irá te ajudar. Muitas das vezes fica difícil nós entendermos. Com este período, então, ficou meio complicado de nós nos encontrarmos. Mas eu quero te dizer que esta igreja não esqueceu de você. Amém? Vamos orar, encerrar e logo após a bênção. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos. Senhor, nós abençoamos, ó Pai, a cada um no seu lar, a cada um, ó Pai, que está sendo ministrado e aquele que está na sua casa, que porventura não conseguiu ver esta ministração. Senhor, que da mesma forma, a bênção, Senhor, que será derramada sobre nós, seja derramada sobre eles também. Pai, em nome de Jesus, nós nos despedimos, nos alegrando pelo aquilo que o Senhor tem feito, nos alegrando, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, que não há outro igual a Ti, e muito menos além de Ti. Tu és soberano, Senhor. Obrigado, Deus, pelas nossas vidas, e principalmente, obrigado pela Tua presença, Senhor, que é o mais importante que nós podemos ter, que é o Teu amor. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos, que o amor de Deus, o amor maravilhoso do Pai, que a graça do nosso Senhor, que a consolação do Espírito Santo esteja com você todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom, até mais.